Olá, começando mais um Prosa, nosso podcast de gestão com aquela pegada de UI. E hoje eu estou aqui com a Luísa Moreira, terapeuta integrativa. Nós vamos falar de constelação familiar e eu estava falando com ela aqui, ó, que eu já estou curiosa para saber o que é mandala terapia. Falei certinho, né, Luísa? Certinho. Que isso eu ainda não sei o que é, então eu vou fazer muitas perguntas aqui para vocês também descobrirem junto comigo. Mas, Luísa, obrigada por ter aceito o nosso convite. Luísa também é do C, viu, gente? Aí, ó, as mulheres do C estão dominando esse podcast. Então, vocês vão ver muitas carinhas aqui ainda, aqui no podcast de lá também. Porque tem muita mulher incrível lá, muita profissional incrível, então vocês ainda vão conhecer muitas pessoas. Mas, Luísa, seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceito o convite de estar aqui. A casa é sua. Obrigada. E fique à vontade. E eu queria que você se apresentasse para o pessoal te conhecer um pouquinho mais, além do que eu já falei aqui. Eu agradeço o espaço, muito bom estar aqui, bater esse papo. Então, sou terapeuta integrativa, vou fazer um pouquinho da minha trajetória. Por favor. Contar um pouquinho. Sou pedagoga de formação e eu brinco que eu sou a pedagoga que fugiu da escola. Então, eu já entrei para a faculdade, assim, eu vou fazer pedagogia, mas eu não quero dar aula. Eu queria trabalhar com arte, mas não queria fazer belas artes porque eu não sou artista. Então, eu falei, a pedagogia vai me dar algum lugar aí, não sabia exatamente o quê. E aí, logo, entrei para os projetos sociais, onde, de fato, eu integrei assim, a educação com a arte e trabalhei muito tempo em projetos sociais de várias atuações, várias frentes de atuação, desde arte, cultura, habitação de interesse social. Então, foram muitas frentes, saúde, e acabei, nesse processo, aprendendo assim, uma multiplicidade. Né? Às vezes, eu me questionava, assim, por que eu fui fazer pedagogia, por que eu não fui fazer ciências sociais, alguma coisa desse tipo. As terapias ainda estavam bastante longe do meu norte, mas eu sabia que eu ia trabalhar com pessoas e aquilo fui me desenvolvendo ali. E aí veio a maternidade, né? Que aí foi uma grande virada assim, da minha vida, porque eu achava que eu nunca ia largar a profissão, nunca ia parar de trabalhar por causa da maternidade, mas nessa época eu estava num projeto muito grande e muito longe de casa. Então, assim, eu andava 30 quilômetros, mais ou menos, para ir, 30 para voltar, e com um neném pequeno. Falei, nossa, e aí veio aquele tanto de coisa, né? Nossa, eu não tive filho para deixar com alguém, não tive filho para eu não poder olhar para ele, porque eu gastava muito tempo fora de casa. E aí eu dei uma pausa. E aí, nessa pausa, eu tive 2. Então, aí veio a segunda. E aí eu me separei. Também foi um outro ponto de virada muito, né? Eu falo que se eu tenho 2 viradas na vida, foram esses 2 acontecimentos, a maternidade e a separação, onde eu tive que me reinventar. E aí eu fui obrigada a voltar para o mercado de trabalho. Aí voltei ainda com os projetos sociais, nisso voltei com grupos, eram grupos de atuação terapêutica, mas não eram grupos terapêuticos. E aí fui entrando também, comecei a estudar antroposofia, porque os meninos foram para uma escola antroposófica e passando pelo processo terapêutico com a constelação familiar, chegou uma hora, eu falei, vou estudar a constelação familiar. E aí fui estudando essas 2 coisas paralelas, né? A antroposofia e a constelação. No momento que eu falei, nossa, agora eu entendi o que eu vou fazer a partir de agora, vou pensar uma coisa da terapia, né? de uma atuação mais terapêutica. Eu acabei tendo uma oportunidade com meu pai de abrir uma cafeteria. E eu estava com um consultório, mas ele ficou bem reduzido, bem pequenininho. Assim, eu ia lá só para atender 1 ou 2 pessoas. Mas a gente abriu uma cafeteria. E aí eu consegui colocar na cafeteria todos os conceitos, tudo que eu tinha, assim, como olhar para o mundo mesmo, por causa da antroposofia, por causa principalmente da antroposofia. Então, tinha muito conceito na cafeteria. Foi na segunda onda do café, quando começaram a beber café especial. E aí a cafeteria foi toda pensada para ser um espaço terapêutico. Então, eu já fiz tudo assim, com tratamento de som, tratamento de... Tinha, né,
Luzes. Projetor, todas as luzes para a gente fazer um trabalho terapêutico. As constelações em grupo eu fazia lá no espaço. A gente projetou uma área de descompressão com um escorregador para adulto dentro da cafeteria. E aí tinha toda uma pegada de... Eu comprava direto do produtor, do pequeno produtor. Então, tinha uma coisa da economia solidária. Que coisa legal, muito lindo. cheio de conceito. Antes, né, de vir aquela ideia dos canudinhos que tinham que ser de papel, eu já estava usando os canudinhos de papel. Tudo meu era de papel, reciclável. Muito nessa pegada da sustentabilidade como um todo, né? Assim, tanto a economia quanto o ambiental. Até por já ter essa história regressa com movimentos sociais, né? Exatamente. Então, esse olhar para o pequeno produtor, ele veio lá dos projetos sociais. E é interessante porque eu trago isso para o consultório hoje, né? Hoje eu consigo ver, porque durante muito tempo eu achei que eu perdi tempo. Eu ia te fazer essa pergunta, assim, olhando para toda a sua trajetória, né? Passando ali pelos projetos sociais, pela cafeteria, enfim, pela pedagogia, tudo mais que você... Por toda essa sua trajetória, olhando hoje, você acha que aquilo, de alguma forma, pavimentou o caminho? Ou hoje você escolheria já ir direto para a terapia ali? Não, eu acho... durante muito tempo eu chorei. Esse tempo perdido, né? Que a gente acha, perdi tempo. Mas exatamente isso, pavimentou o caminho. Eu consegui... Assim, hoje eu trago nos meus trabalhos de grupo, por exemplo... Eu tenho uma pegada muito criativa, muito didática, que certamente eu trago da pedagogia e dos trabalhos em projeto social, porque eu fui de educadora social, gestora, né, mobilização de recursos. Então, eu trago essa didática do meu trabalho e até bastante da criatividade. Os movimentos sistêmicos que eu faço, eu invento. Às vezes eu olho assim, estou num workshop, vou fazer um workshop, eu vou com um monte de material, mas eu quase não tenho as atividades prontas. Eu olho para aquele grupo, sinto o grupo, o que o grupo está demandando, e aí, assim, é num piscar que eu crio uma atividade de grupo. Você é muito criativa, né, então? Muito, Eu acho que foi uma das coisas que eu achava que eu queria mexer com arte, era a minha criatividade. Então, eu tenho uma coisa que eu acho que eu perdi tempo, e que eu acho que muita gente perde tempo, que é a falta de coragem de dizer para o mundo quem é. Boa. Que não tem a ver com percurso profissional, mas tem a ver com muito mais, com o que é dentro, com o que eu sou na minha família, e como que eu protelei isso de dizer, eu posso entrar no consultório e ajudar pessoas. Mas você não acha que isso também vem muito da falta de conhecimento de si, de quem você é de fato? Sim, nossa, demais. Eu acho que hoje em dia as pessoas não se conhecem assim. Demais. Eu lancei há pouco tempo um workshop, Espelho, Espelho Meu, Quem de Verdade Sou Eu. Ele acabou não acontecendo, eu tive vários imprevistos, tirei o lançamento, mas não desisti dele. Uhum. Exatamente por isso. Comecei a atender algumas... Né, durante, 2 meses, o que eu mais percebia no consultório eram pessoas, principalmente mulheres, que quando eu sempre começo com uma pergunta básica, ela sempre aparece assim, no atendimento. Quem é você? E aí a pessoa quase cai para trás, fala, nossa, quem sou eu? Não sei quem sou eu. E, no final, eu pergunto, qual é o seu sonho? Também é aquele silêncio, assim, as pessoas não sabem nem quem elas são, nem qual sonho que elas têm. Eu acho que isso também tem muito a ver com, para quem é mãe, né, a questão da maternidade, porque a gente morre e nasce de novo na maternidade. E dentro do casamento também. Né? Quando você está em conjunto com uma pessoa ali vivendo sobre o mesmo teto, quase que 24 horas por dia, eu acho que um pouco da sua identidade vai se misturando com a outra, e se você não toma cuidado, num piscar de olhos, você não sabe mais quem você é, o que você gosta de fazer, quais são suas preferências na vida, né? E aí depois, de novo, no seu caso, por exemplo, que passou por um divórcio, né? Aí você começa a questionar isso mais uma vez. Exatamente. Né? São períodos assim que transformam muito a gente. E aí, de novo, a necessidade de autoconhecimento, né? Para que você se perceba mesmo diante desses momentos de... Não sei se eu posso chamar de conflitos, né? Mas desses momentos em que te exige mais esse olhar apurado sobre você, né?
Eu chamo de ponto de virada, sabe? Assim, a antroposofia ensina isso, são pontos de virada. Vem crise, vem caos e a gente consegue dar a volta. Não é fácil, né? Não é todo mundo que consegue imediatamente. Às vezes isso arrasta anos. Sim. Porque também a gente se conhecer é um processo muito dolorido, né? E é quase que um processo contínuo, né? Porque o ser humano ele nunca é o mesmo do dia que ele nasceu até o final da vida, né? Não. Você concorda com isso? Então, a gente vai passando por várias transformações e se redescobrindo a cada transformação. Com certeza. Ontem eu estava falando justamente, estava num atendimento falando, ele está num processo de separação, com muita vontade de voltar, e eu falei, olha, mas você sabe que se vocês voltarem, você não é o mesmo, nem ela, né? Então, assim, aquele relacionamento de antes não existe e não vai existir de novo. Sim. E assim é com a gente o tempo todo. A mãe de primeira viagem, me tornei outra. Mãe de segunda, me tornei outra. Né? E depois do divórcio, outra. Eu casei de novo. É outra pessoa. Ele, certamente, o meu atual marido não casou com a mesma pessoa que o primeiro marido casou. Com certeza não. Uhum. Então, é um processo eu gosto de falar de mais do que autoconhecimento, é de descoberta e de desenvolvimento. A gente se descobre e se desenvolve à medida que a gente descobre quem a gente é, naquele momento. Né? Muito bom esse olhar. E me conta, por que constelação familiar? E contextualiza também um pouquinho sobre o que é constelação familiar para quem ainda nunca ouviu falar. Então, a constelação ela é uma terapia, uma ferramenta de terapia breve. A gente trabalha num campo de informação. Então, a gente entende que tudo que, assim, para a gente se colocar no mundo, a gente recebe informações do nosso campo sistêmico, do nosso campo familiar. Uhum. Então, tem informações da nossa família que chegam em nós nesse campo, né? A gente chama isso, é um mistério para todo mundo. Que campo é esse? Campo mórfico, onde passam as informações. A gente não sabe dos fatos do nosso sistema familiar, a gente, às vezes, não sabe das dificuldades, das experiências boas, das ruins, mas a gente tem essas informações. Então, a constelação vai trabalhar justamente nisso. Assim. Quando a gente se coloca muito embolado nessas informações, e, em geral, a gente embola nas situações mais difíceis e não nas mais fáceis. O ser humano gosta de complicar as coisas, né? Então, quando a gente se coloca muito embolada, a constelação, a ferramenta terapêutica, ela vem para... Vamos olhar o que está por trás dessa vivência difícil que você está vivendo e entender qual informação familiar está atrás dessa vivência. E é quase que uma reorganização de campo mesmo. Se você estava olhando para trás, para a situação lá de sua avó, da sua bisavó, a gente desloca isso, pega essa informação como força, porque, no final das contas, tudo que o nosso sistema viveu é como se fossem informações aprendidas que a gente não precisou viver. A gente que é muito teimoso, né? Quer viver de novo, e quer experimentar a dor de novo, e quer experimentar a falência de novo, né? O adoecimento. É porque comigo vai ser diferente. Não é isso que a gente fala? Não, eu vou fazer, inclusive, isso, né? Olhar para a mãe, isso é um olhar muito para a mãe e para o pai. Eu vou fazer, inclusive, melhor do que vocês. E aí a gente vem trazendo essas cargas familiares, né? E todas essas lealdades. O Bert Hellinger, quem sistematizou a constelação familiar, ele falava assim, era muito, muito claro falar que a gente faz isso por amor. Né? A gente faz por amor ao nosso sistema familiar e amor a nós mesmos. Porque se a gente valida esse sistema e faz como ele, a gente tem pertencimento, eu pertenço a algum lugar. Então, eu existo. Então, assim, não é o acaso. E aí a gente vai trabalhar na constelação justamente reorganizando o campo. E aí isso pode ser lá no campo emocional, no campo físico, dos adoecimentos físicos, e às vezes de situações mesmo que a gente vive e o negócio vai travando a nossa vida, então provavelmente tem alguma informação ali. No final das contas, o quê? A gente veio aqui para olhar para frente, tomar posse de tudo que é nosso, assim, de realizar os nossos sonhos, prosperidade. Então, tudo aquilo, quando a gente sente que está sendo impedido disso, tem alguma coisa que tem amarrado lá atrás. E a gente alguma trava alguma ali, né? trava. Então, é mais ou menos isso, a constelação. É uma experiência que precisa experimentar mesmo. Né? O trabalho, nem que seja... Quem quiser conhecer, assim, o trabalho de grupo é um trabalho muito legal para conhecer a ferramenta, porque vai como participante, não precisa constelar, não precisa levar a sua questão,
mas vai entender como é que é. Sempre que eu começo um grupo, eu falo, agora a gente vai diminuir o volume do pensar, vai colocar no 1 e vai colocar no 10 o volume do sentir. Porque o campo de informação a gente sente. Assim como resultado da constelação, né? Eu sou doida para fazer. Um dia a gente vai combinar então de fazer. Já pensei nisso várias vezes. Mas eu preciso conhecer um pouquinho mais a fundo. Porque eu sou uma mineirinha desconfiada. Vai no grupo. É um bom lugar. E porque o lugar de participante, você pode entrar no campo do constelado ou pode só ficar de observação. Os meus grupos, eu sempre faço um trabalho para todos, que a gente chama de movimento sistêmico. Então, ninguém vai levar uma questão específica, mas vai trabalhar, assim, às vezes eu sinto o grupo, né? Eu vou trabalhar o dinheiro nesse grupo, vou trabalhar a mãe nesse grupo. O último eu trabalhei mãe. Como que a gente ainda olha para as nossas mães, aproveitei o Dia das Mães, né? Como a gente olha para as nossas mães com um olhar do nosso eu pequeno, da nossa criança. Então, assim, de conseguir deslocar esse olhar, e aí quando a gente consegue deslocar, a gente está muito mais adulto, mais inteiro para a vida. São pensamentos e vivências muito profundos, né, Luísa? Muito profundos. Muito. E você falou de consultório. Quais são essas vivências que você tem no consultório? A gente percebe, assim, de um olhar de fora, de que o mundo está muito doente, né? As pessoas estão muito doentes. Quais são as suas vivências, maiores vivências, assim, no consultório? Eu vou voltar lá na primeira, né, que a gente falou, tudo passa pelo desconhecimento de si, né? Eu acho que é o que mais adoece. E de fato, assim, muitas pessoas chegando completamente desconhecidas. Elas não se conhecem, vão na onda, e hoje a onda está muito fácil, né? A gente tem muitas ondas para a gente cair e afogar, então, não para um momento para refletir. Será que é esse mesmo meu desejo? Será que eu sou exatamente isso? Ou será que eu já posso mudar aquilo que eu achava que eu era? E aí, essas vivências vão adoecendo. Eu tenho atendido muito adoecimento de corpo físico, muito ligado aos processos de desconhecimento de si, de desconhecimento da alegria, desconhecimento do prazer, negação do prazer, né? Eu tenho visto muitas mulheres, e cada vez maior mesmo o número de adoecimento da tireoide, e isso está muito ligado ao não falar, muito ligado ao não se posicionar no mundo, não se colocar, não falar quem você é, não usar a sua criatividade. Então, eu associo no consultório o meu olhar, eu faço a constelação, a mandala terapia, mas eu associo com a leitura corporal, que é um olhar para o adoecimento a partir, né, das emoções. A gente olha as partes do corpo que adoeceram, o que elas estão dizendo. Faço um olhar muito especial com a biografia humana também, eu coloco isso bem no meu trabalho. Então, eu tenho visto, de fato, através de todos esses olhares que se cruzam, como as pessoas estão se desconhecendo. Acho que é o principal ponto. E se relacionando com pessoas que também não se conhecem. E aí, como é que você encontra, né? Como é que você faz um encontro de casal que ninguém sabe quem é, então não se disponibiliza para o encontro? Sim, mas e você acha que isso que a sociedade, de certa forma, impacta nisso? A gente estava tendo uma discussão ontem no contexto mais de criança, sabe? Eu jogo vôlei toda sexta-feira, e aí depois do vôlei a gente ficou lá conversando exatamente sobre isso, sabe? De como a sociedade tem impactado essa nova geração. Você acha que essa falta de conhecimento do eu também vem de um impulso ali da sociedade? E como isso tem impactado essas vidas hoje em dia? Muito, né? Muito. A gente estava discutindo isso outro dia com um crescente número de diagnóstico de TDAH. Muito, né? Mas uma sociedade hiperativa vai criar o quê? Porque tem adultos com diagnóstico recente, ou às vezes pessoas que estão pegando a etiqueta sem o diagnóstico, inclusive, né? O meu TDAH e tal. E como que uma sociedade hiperativa vai produzir pessoas tranquilas, centradas,
autoconfiantes, porque é muita informação. A gente tem muita informação. A gente tem muita luz. Muita informação e com uma velocidade muito alta, né? Muito alta. Então, e essa sensação de eu estou perdendo, né? Porque tem 1000 possibilidades. Assim, eu tenho 50 destinos de turismo, ecoturismo. Eu vou ter que escolher um, e aí cria essa ansiedade. Nossa, eu estou aqui nesse, mas o outro está lá. E aí eu estou perdendo o outro. E isso é para o turismo, isso é para a mentoria, para os cursos. Então, eu quero fazer um curso de constelação familiar. Mas aí, se eu fizer o de constelação familiar, eu vou deixar o de psicotrauma, e aí vou deixar o de Gestalt, sabe? Então, e aí vai criando essa ansiedade, assim, porque é muita informação, é muita chamada, né? O mundo chamando a gente sempre para fora. E o negócio do autoconhecimento é para dentro. Então, as pessoas adoecem e chegam no consultório para terapia, assim, elas têm mergulhado pouco, têm olhado pouco para si, porque o mundo chama o tempo todo. E a sociedade está dizendo o tempo todo, assim, olha, só é bom quem fizer de tudo. Eu ia falar isso. As redes sociais também pregam muito isso, né? Muito, muito. Né? Então, você tem que estar em muitas bolhas, você tem que entender de tudo, e aí a gente aprofunda pouco nesses entendimentos. Você tem que se relacionar com muitas pessoas, tem que ter muitos amigos, e aí as coisas vão ficando muito superficial, né? A antroposofia, na minha vida, foi uma escolha muito na contramão disso, e eu tive que lutar muito para ela entrar na minha vida, assim como da forma que entrou, né? Os meninos, quando o Raul nasceu, que é o meu primeiro, eu falei, como pedagoga e assim muito questionadora, né? Justamente dessas chamadas para fora, eu falei, não posso colocar esse menino em qualquer escola, não vou. E aí comecei a procurar, e ele foi uma criança que adoeceu muito de novinho. Adoecendo muito, eu cheguei numa médica antroposófica. E aí a gente começou a trabalhar. A antroposofia é uma ciência espiritual, né? Não é uma religião, mas tem várias áreas de atuação. A medicina é uma delas, que olha para o ser humano em todos os corpos dele. Então, olha na parte espiritual, emocional, física, e como que isso comunga, né? Como que isso desenvolve junto. E aí a gente chegou na escola antroposófica. E aí foi um grande presente que eles me deram, porque eu passei a pensar a alimentação de um outro jeito, pensar a própria escola, a própria educação de um outro jeito, a própria medicina. Né? A medicina não é aquela, né? O sistema de saúde não deveria ser aquele que cura uma doença, mas aquele que previne essa doença. Né? E aí, sim, uma das coisas da escola antroposófica é quase sem tela. Então, meus filhos foram ter celular outro dia. Né? O mais velho está com 14. Eu falo que eu sou, assim, por mais que eu trabalhe muito nas redes sociais, né? Eu tenho um podcast, então nós estamos em todas as redes, né? A gente até brinca com isso aqui. Então, eu tô o tempo todo no celular, mas, cara, eu tenho uma raiva de celular. E, assim, chega a me doer mesmo o coração de ver crianças tão pequenininhas com o celular na mão e, às vezes, horas na mão, sabe? E, assim, eu sei que é difícil. Eu sou mãe, né? Eu sou mãe de uma só, né? Mas eu sei que é difícil. A gente chega cansado em casa, a gente quer descansar. Só que a maternidade nos ensina que eles querem tudo muito para ontem, assim, né? Então, assim, mamãe, eu quero brincar agora. Eu não quero brincar daqui 10 minutos, eu quero brincar agora. Então, assim, é uma coisa que eu falo também com os meus amigos que ainda não têm filho. Pensa muito bem se é isso que você quer. Sim. Porque maternidade é entrega 100%. Mesmo quando você não está 100%, é o que a criança quer de você. Então, tem que ser uma escolha muito bem pensada também, sabe? Porque é triste você ver que os pais estão terceirizando o cuidado dos filhos, né? Ou esse maternar para as telas. Sim. E as crianças estão tendo acesso a coisas que a própria cabecinha ali, né? O próprio sistema neurológico delas não consegue processar. E não é nem informação, né? Não processa a luz da tela. Sim, não processa. Então, vai atrapalhar o sono, vai atrapalhar o crescimento, o sistema
todo o processo digestivo, assim, vai atrapalhar, né? Todas as funções ali. Então... Não, Luiz, e são assim, neste momento são crianças que vão crescer adultos com ansiedade, que vão crescer adultos com síndrome do pânico, que vão crescer adultos impacientes, porque existem vários estudos, né, que mostram hoje que a velocidade com que os vídeos passam, os próprios desenhos hoje muda de uma cena para outra numa velocidade astronômica, que às vezes você não consegue... Seu cérebro realmente não processa aquilo. Às vezes eu falo com os meninos, eles me mostram alguma coisa, eu falo, peraí que eu não acompanhei essa fala, e volta lá que eu não estou sabendo. É exatamente isso. Né, sobre a maternidade, eu falo isso muito também. Olha, é uma entrega sem volta. É um investimento sem volta. Investimento de tempo, investimento de dinheiro, investimento emocional, sem volta, porque não tem retorno. Né? Não tem o retorno da mesma forma que foi. Tem outro. Eu faria 1000 vezes. Eu seria mãe 1000 vezes. Mas eu não acho, também não me espanta alguém que fala, não quero. E também não. Mesmo. Eu acho que é uma decisão muito... Quando eu virei mãe também, eu falava que é uma responsabilidade, um peso muito grande você pensar que você está construindo um ser humano. Isso me assustava muito no começo, assim, quando eu ainda estava com ela na barriga, ali sendo gerada. Eu falava, gente, eu vou ser responsável pela vida de um ser humano. Tudo que eu fizer com ela vai repercutir na vida dela para o resto dessa vida. Se você parar para pensar, é uma responsabilidade, assim, astronômica. Eu tinha uma colega de trabalho, uma psicóloga, que ela falava isso, tanto na área da educação, né, quanto principalmente a maternidade. Um engenheiro erra um cálculo, o prédio cai, no outro dia a gente viu que esse prédio caiu. A gente não, como mãe ou na área da educação, a gente vai construir esse ser humano, daqui 15 anos é que vai mostrar para a gente o que foi. Então, também é um investimento às cegas, né? Sim. E é um investimento que eu acho melhor para mim. Quantas vezes, né, voltando no assunto, quantas vezes que eu, por me desconhecer, por não me cuidar, por não cuidar dos meus vazios, dos meus buracos, eu coloco aquilo que eu cuido do meu filho como se eu estivesse cuidando da minha criança ferida. E isso pode ser uma lástima, na verdade, para a vida dessa criança. Pode ser péssimo. Sim. E aí a gente começa a repetir os erros, né, que vieram lá dos nossos antepassados. Mas você falou de consultório, Luísa. Como as terapias podem ajudar nesse autoconhecimento? Acho que é autoconhecimento mesmo, né? Eu estava até buscando uma outra palavra, mas eu acho que é isso, assim, né? Conhecer o seu eu, como você falou, e nos ajudar nessa, talvez, não sei se essa seria a melhor palavra, mas essa regulação ali de emoções, né? Do olhar para mim, me entender. E aí, se você quiser já puxar um gancho para me falar da mandala terapia, também quero entender melhor. Tá. Então, as terapias, e são muitas, né? Eu acho que hoje tem um leque muito grande. Eu não descarto a psicoterapia de forma alguma, né? Eu não tenho a formação em psicologia, mas não descarto. Muitas vezes, o que eu trabalho no consultório, eu falo agora, precisa de um acompanhamento psicoterápico. Precisa de um profissional que vai fazer esse acompanhamento dia a dia. Mas são muitas as possibilidades. E o que a terapia traz é fazer com que a gente saia do lugar que a gente está, pensando que se a gente está num lugar adoecido, é porque a gente está conectado com a nossa parte que adoeceu. Então, o que a terapia faz é sai da ilha e olha por um ângulo daquele que não adoeceu. Se conecta com a sua parcela saudável. E aí você consegue ver o porquê do adoecimento. E adoecimento é a tristeza, as brigas em família, os relacionamentos, né? São todos os tipos. Eu falo adoecimento, tudo aquilo que a gente faz sintoma que não leva a gente a desfrutar da vida como a gente gostaria. Então, assim, qual que é a minha parcela? Quando a gente sai da ilha, eu consigo entender qual que é a minha parcela nesse lugar do adoecimento, porque às vezes é muito gostoso ser uma vítima. Às vezes é muito gostoso. Conheço gente assim. Conheço gentes. Porque, não, eu tive que
eu tive que mudar de cidade por causa do meu trabalho. Aí eu fui tirado da minha família, fiz isso. Você não quis ir como adulto, você não escolheu? Qual que é a sua parcela de escolha nisso? Né? É um exemplo, mas são muitos. Então, a gente consegue, a terapia tira a gente desse lugar do adoecimento, e tem um gozo no adoecer, né, no sintoma. Tem uma coisa assim que a gente diz para a sociedade, ou diz para o pai e para a mãe, ou diz para o filho, olha, tem culpas suas nisso aqui, por isso que eu me paraliso. Ou então, eu mereço ser cuidado, né? Eu mereço ser cuidada, eu não posso ser abandonada, né? Ou vocês vão pagar pelo tanto que eu abri mão. Então, tem uma coisa, uma relação, né, de cobrança também. E aí a terapia vai te fazer chegar num outro lugar, olhar por um outro ângulo. A constelação familiar, ela não é uma ferramenta que vai passar a mão na cabeça de quem se submeteu à constelação. Pelo contrário, vai dizer, olha, muitas vezes pessoas vão lá, eu vou constelar a relação com a minha mãe. Tá. Muitas vezes, a maioria, a pessoa sai de lá falando, olha, a sua mãe é assim mesmo, mas é você que está aqui porque quer. Você pode dar 2 passos para trás e seguir sua vida como adulto, você não é mais criança. Eu tenho uma frase que eu falo que as pessoas nos tratam exatamente da forma como nós permitimos. A gente que ensina, né? E eu vou falar da mandala. Por favor. Porque a mandala, ela... Bom, como a mandala chegou para mim? Isso lá na faculdade, porque eu falo que eu pavimentei o meu caminho, porque as coisas foram aparecendo também, aí eu fui guardando e tal, e depois eu fui recolhendo. Eu tive um professor, um coordenador de projeto, né, de extensão, e ele me levou eu e uma colega para a gente fazer parte do núcleo de estudos e pesquisas do pensamento complexo. Então, lá na faculdade, com 18 anos, eu estava lá no pessoal da física quântica. Eu não entendia nada. Nossa. Mas eu estava lá. 18 anos, a gente não sabe nem quem a gente é. Nem quem a gente é. O nosso eu nem chegou inteiro. Exatamente. E eu estava lá na física quântica com o pessoal da física, do direito, da educação, não sabia nada. Mas eu estava lá escutando. E hoje eu utilizo, né? E aí, ali, eu sempre gostei muito de desenhar. Eu conheci o processo das mandalas como uma prática integrativa e de cura e tal. Uhum. Mas passei a desenhar mandala e segui em frente. Mas sempre desenhei. Quando eu comecei a estudar a antroposofia, principalmente as terapêuticas da antroposofia, e a constelação, eu fui resgatando isso da mandala. E Jung, né, trabalhou com mandala há muito tempo, né, ele tem livro e tal, falando dos símbolos. A mandala é um símbolo muito poderoso. E a arte-terapia também usa a mandala. Então, casando todas essas linhas e essa estrutura, tenho a mandala-terapia. Cada profissional trabalha de um jeito. Eu criei o meu jeito de trabalhar com essas bases, né, do Jung, da antroposofia, da arte-terapia, está lá no Jung também, a transpessoal, a psicologia transpessoal, e é uma conversa com o nosso inconsciente. Então, se a constelação vai conversar com o nosso sistema familiar, a mandala, ela conversa com o nosso inconsciente. É como se, através do desenho, a gente conseguisse descer lá nos nossos porões, né, no inconsciente mesmo, lá nas nossas sombras, e aquilo que está disponível a gente consegue trazer para o papel, em forma, em cor, em movimento do desenho, em preenchimento, espaço. Então, a gente faz uma conversa mesmo, a gente traz isso. Só o desenho por si já reorganiza. Porque quando a gente tira do porão e coloca na luz, aquele negócio passa, mesmo no inconsciente, passa a existir. Então, a gente consegue reorganizar. Então, reorganizar a emoção, reorganizar a ação. Tem uma mandala que eu faço, que são a mandala dos 12 elementos. A gente coloca 8 projetos de vida, ou 8 ações que você quer desenvolver na vida, ou 8 trabalhos que você já desenvolve, e outros 4 elementos que a gente coloca, que é sempre o eu, o dinheiro, porque aí depois eu falo do dinheiro, que eu acho o dinheiro muito importante, a gente trabalhar o dinheiro, e os outros 2 vêm de acordo com a conversa. Às vezes pode ser pai e mãe, às vezes pode ser marido, filho.
E aí, no desenho, vou entender aonde que passa cada ação da sua vida, cada linha de atuação e onde está o seu eu, se você está centrado, se não está centrado. Então, a mandala, essa é uma mandala de sessão única, né? Uma sessão longa, 3 horas de trabalho, mas tem os processos de mandala também. Então, a gente vai trabalhar uma questão através de vários desenhos, reorganizando internamente essa nossa questão. Que legal, achei interessante. Legal. Depois eu quero conversar mais para entender melhor. Mas, Luísa, me conta, para trazer assim, para um ambiente mais palpável, né, para quem está nos assistindo, como organizar esses emaranhados, né, que é o ser humano, dentro da cabecinha, dentro do coração, enfim, essas emoções todas, pode repercutir tanto na vida pessoal quanto na vida profissional dessas pessoas? Então, na vida, eu acho que uma coisa está ligada na outra, né? A gente não consegue... Por mais que a gente fale, eu chego no meu trabalho, eu deixo meu pessoal para trás. Não, a gente só chegou nesse trabalho porque eu tenho o meu pessoal. Verdade. Aos olhos da constelação familiar, a profissão que a gente escolhe tem um porquê dentro do sistema familiar. Principalmente a primeira profissão. Então, como que a gente desemaranhar isso, a gente consegue tomar posse do nosso fazer, a gente consegue colocar o nosso fazer à disposição do mundo. Muitas vezes, e isso eu pego bastante em consultório, pessoas que estudaram muito, mas não conseguem desenrolar na vida profissional. Então, tem muitos títulos, tem muito conhecimento, mas chega e não consegue contribuir muito no trabalho. Nem no trabalho que seja como empreendedor ou no trabalho, né, numa empresa, como CLT. E quando a gente consegue desemaranhar isso, por que você não está conseguindo? Por que para você, é a pergunta que eu faço, por que para você é importante mais saber do que fazer? Será que seu pai e sua mãe não tiveram oportunidade de estudar e por isso que é tão importante o título? E aí o fazer fica para depois? Uma crença de merecimento aí também. Uma crença de merecimento. Né? A gente aprende. A gente muitas vezes não faz no trabalho com medo do sucesso. Com medo de ser visto e com medo do dinheiro. São dois lugares grandes do sucesso. Né? Se eu faço sucesso, se eu galgo um lugar maior no meu trabalho, eu vou ser vista. E isso dá um medo, porque como que as pessoas vão me ver? Quais os compromissos que eu tenho para me esconder do mundo? E você falou de dinheiro, eu fiquei curiosa, quero saber do dinheiro. Principalmente na mandala, porque às vezes na constelação não, mas principalmente na mandala, eu sempre coloco o dinheiro quando vai fazer sobre profissão, né, ou atuação no mundo, porque o dinheiro é a materialização da nossa troca. E a gente fica fugindo dele como se ele fosse algo terrível, né? Como se ele fosse um medidor de caráter, ou se ele fosse o medidor de bondade. Eu tenho falado isso muito. Se você não quer a matéria, e o dinheiro é matéria, então, assim, tem que morrer, porque comer é matéria. Inclusive esse corpo, né? Então, assim, a gente é, antes de tudo, matéria para estar aqui encarnado. E o dinheiro é a nossa troca no mundo. Que tipo de troca que você quer fazer? Existem muitas crenças relacionadas ao dinheiro, acho que principalmente dentro da religião, né? Muito. Porque, bom, eu cresci dentro da religião evangélica, né? E a gente escuta muito isso, né? Então, tem o tal do versículo lá que é mais fácil um camelo passar pelo fio da agulha do que um rico chegar aos céus, né? Mas eu acho que há muita confusão em relação a isso, porque o problema não é o dinheiro, o quanto do dinheiro, mas é onde está, de fato, o seu coração. Sim. Né? Ou a sua... Eu ia falar uma outra palavra, me fugiu aqui. Mas, enfim, onde está o seu coração, né? E como que você usa esse dinheiro? Né? Eu uso para quê? É uma pergunta que eu me faço sempre. Esse trabalho que eu vou fazer, ele serve para quê? Ele serve para o meu ego? Ou ele serve para algo que eu estou colocando no mundo a favor de mais pessoas? O meu dinheiro serve para quê? Né? E viajar, comer bem, não é ego. Né? A gente quer viver bem. E a gente alimenta uma cadeia também que circula. Sim. Né? Então, assim, é desconstruir. Sobre o dinheiro, são as constelações mais profundas e mais doloridas. Eu já estou super empolgada aqui para fazer.
E me conta, assim, quando é o momento de buscar uma terapia? Você acha que tem um gatilho, ou um ponto de partida? Assim, quando que a pessoa pode perceber que não, realmente, a partir daqui eu preciso de buscar uma terapia? Eu acho que a gente está sempre precisando. Eu brinco que se todo mundo fizesse terapia, o mundo ia ser um lugar melhor. É, melhor. É claro, né? Porque a gente está sempre precisando elaborar os acontecimentos. E esse lugar de sair da ilha é o terapeuta que faz. Amigo faz também. Mas a terapia faz com conhecimento. Só que nos momentos de virada, eu acho, assim, a gente... na hora que a gente sente, eu tô aqui num lugar, por exemplo, do trabalho. Eu tô aqui num trabalho que eu tô mais adoecendo do que sendo feliz. Do que eu não tô conseguindo entregar. E porque eu não entrego, isso vai me causar muitos prejuízos emocionais, financeiros e relacionais, né? E do próprio trabalho. Tô causando... Então, se eu estou diante de um muro, peraí, que alguém vai ter que me ajudar a subir nesse muro. E não é puxar, né? O terapeuta não faz isso. Eu sou muito contra. Eu tenho até umas clientes assim muito antigas que elas falam: o bom é que você dá a chave, mas a gente que tem que abrir a porta. Porque tem, sim, muitos profissionais que ficam, né, angariando pessoas para ficar ali o resto da vida com ele. Eu acho que a terapia você vai, elabora, organiza e vai para o mundo. Aí deu ruim de novo, essa pessoa volta. A voar, né? Ensinar a voar. Tem um texto super bonito do Rubem Alves que fala das escolas gaiola e das escolas asa. E eu sempre leio, em alguns grupos, quando eu abro, eu leio falando dos pais ou do terapeuta gaiola e o terapeuta asa, assim como os pais, né? O que eu quero ser para o outro? Mas é nesse momento. A gente busca terapia nesse momento de virada. Olha, eu estou de frente para o muro e não estou dando conta sozinho. E que pode ser num momento de... A gente não precisa entrar em depressão, a gente não precisa de suscetíveis, né, de ficar suscetível às crises de pânico. Quando a gente sente desconforto no nosso lugar, já é um momento para a gente procurar ajuda. E o corpo, ele dá sinais, né? Muitos. Ele dá sinais, a gente aqui ignora. O campo da constelação é bacana por isso, assim, porque a pessoa entra e ela consegue ver sinais no corpo. Uhum. Então, sente angústia quando a gente coloca... Por exemplo, coloca a pessoa e a profissão. Está numa virada. Já fiz isso, né? Coloquei um caminho de profissões que a pessoa já tinha feito. E aí ela foi parando de frente para cada uma, sem saber quem era, porque a gente coloca o campo oculto. Ela falou: aqui eu fico animada. Aqui eu fico muito angustiada. Aqui eu quero chorar. E aí, quando eu abri quais eram as profissões que ela estava de frente, ela falou: nossa, faz todo sentido. Foi o caminho que ela sentiu. Só que talvez quando lá atrás, antes de virar, ela não percebia isso no corpo. Né? Entendi. Bom, para a gente fechar, Luísa, me conta qual é, assim, deixa uma dica para quem quer começar a olhar para dentro, a se conhecer melhor, a entender quem é de fato, né? Uma dica para essa pessoa iniciar esse caminho. Até forte o que eu vou falar. Mas a primeira dica é que eu falo isso com algumas pessoas. Olha, no fundo, principalmente hoje, atualmente, ninguém está nem aí para você. Eu falo isso todos os dias. Ninguém se importa. Ninguém se importa. E no final das contas, está todo mundo malhando na academia de frente para o espelho. Ninguém quer ver o outro. Infelizmente, né? Eu acho que a gente perdeu muito em relação a isso, assim, das relações sociais. E por isso que não se preocupe de mexer nas suas dores, mexer no seu lado mais perverso, no seu lado feio, chato, criança, né? Porque uma dica do autoconhecimento é coragem para mexer na sua sombra. Se quer ficar só na parte boa, não mexe. Porque vai ter que lidar com a sua parte invejosa, vai ter que dizer: nossa, nessa relação aqui com a minha irmã, eu sou infantil, eu estou demandando aquilo que a minha criança de 2 anos demandava. E aí a primeira dica, lembra, ninguém está nem aí para você. E por isso que você pode mergulhar fundo na sua sombra. Pode mexer nas suas, né, todos os seus lixinhos
e transformar eles lá em adubo para poder fazer uma nova plantação, criar um novo jardim. Pode transformar porque ninguém está vendo. E o que importa também não é quem está vendo. No final é você com você mesmo. Você com seu filho, com a sua filha. É você quem vai colher os frutos, né? Dessa limpeza e dessa plantação. Mas, Luísa, que gostoso te ouvir falar. Gostei muito. Aprendi aí agora que quer mandá-la, né? Mas eu acho que todo mundo devia procurar assim, se conhecer melhor, sabe? Eu acho que isso traz uma leveza para a vida, né? Uma vida mais tranquila mesmo, mais leve, assim, você saber o que te cabe, ou onde te cabe, onde não te cabe, quem é você, né? Eu acho que isso é libertador. Libertador, libertador, né? Liberta a dor e é libertador também. A gente se conhecer... Te tira da gaiola. Te tira da gaiola, te dá asas, né? E te permite ir além. A gente voar um voo mais longo. Exatamente. Bom, muito obrigada por ter estado conosco. Volte sempre. Acho que dá para a gente conversar sobre mais um monte de coisas, né? As portas estão abertas. Fala para o pessoal onde eles podem te encontrar, se tiver algum outro serviço aí que você oferece, fica à vontade que esse momento é seu. Tá joia. Então, vou deixar meu Instagram, que é Luísa Moreira, e o meu consultório fica no Vila Paris, que é um bairro bem pequenininho, entre o São Bento, Santa Lúcia, ali, pertinho da Raja. Lá acontecem os grupos de constelação familiar de 15 dias, às quartas-feiras à noite. E nos finais de semana, e esses são alguns finais de semana, eu faço um workshop, que são finais de semana inteiro, a gente trabalha vários temas. A mandala terapêutica, eu trabalho com pequenos grupos e no consultório também. Então, é isso. Então, é isso. Procurem a Luísa. Os contatos também vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo, se você está nos assistindo no YouTube. Bom, como eu disse, volte sempre. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. E você que está aí em casa nos assistindo ou nos ouvindo no Spotify, a gente se encontra toda segunda às 19 horas. E vocês já sabem que eu conto com a participação de vocês. Compartilhem esse conteúdo para quem vocês entendem que possa gostar, né, de ouvir o que a Luísa trouxe aqui de aprendizado para nós hoje. Deixem seus comentários aqui para a gente saber o que vocês têm achado dos episódios. Quem mais vocês querem que a gente traga ou outros assuntos. E a gente se encontra na semana que vem, na segunda, às 19 horas. Um beijinho para vocês e até lá.